4 de junho. Deus não está procurando pessoas sofisticadas, cultas ou bem-nascidas. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. 1 Coríntios 1, versículo 26 e 27. Ao longo dos séculos, Deus sempre se deleitou em escolher pessoas normais para fazerem a obra dele. Se você se considera um tipo de pessoa normal e médio, isso significa que você é exatamente o tipo de pessoa que Deus está procurando para usar. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 diz: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Você vê a palavra nobre nesse versículo? Ela provém da palavra composta grega eugenes. A primeira parte da palavra é o prefixo grego eu, o que significa bem ou bom. A segunda parte é a palavra grega genes, da qual obtemos a palavra que designa o gene humano. Quando essas duas palavras são combinadas, a nova palavra retrata pessoas bem-nascidas ou que possuem excelentes genes. Na Grécia Antiga, a palavra eugenes significava homens de ascendência nobre, como filhos de reis, políticos ou outros da nata da sociedade. Ela se referia a indivíduos cujos antepassados haviam sido poderosos, opulentes, ricos ou famosos. Essas eram pessoas de nascimento nobre, sangue azul, cultas, refinadas, polidas, de raça pura, sofisticadas, que mantinham suas posições elevadas na sociedade com base em seu nascimento. Exemplos dessa classe de pessoas seriam membros da realeza que ocupavam suas posições elevadas na sociedade, quer merecessem ou não essas posições. Eles nasciam na nata e permaneciam ali simplesmente devido ao seu nome de família ou de seus relacionamentos. Exemplos modernos de eugenes são filhos e filhas de reis e rainhas que retêm seus postos reais simplesmente devido ao sangue que corre em suas veias. Outros exemplos seriam os filhos e filhas de políticos famosos e queridos. Embora os filhos nada tenham realizado de importante, seu sobrenome famoso selou sua fama e lugar na sociedade. Eles nasceram com um nome que lhes dá garantias vitalícias e acesso a privilégios não disponíveis a pessoas comuns com nomes desconhecidos. Porém, a palavra eugenes pode também se referir a pessoas que carregam a semente da genialidade como resultado dos bons genes com que nasceram. Um exemplo dessa categoria de eugenes seria a família de Albert Einstein. Alguns anos atrás, estava visitando um pastor na cidade de Nova York, o qual me contou uma história interessante sobre uma visita que ele fez à sobrinha de Albert Einstein. Ele ficou surpreso ao descobrir que ela havia conquistado 5 doutorados e ocupado vários cargos proeminentes em universidades da cidade de Nova York. Tal qual seu tio Albert, ela carregava a genialidade em seus genes, e isso a levou ao topo de todos os campos em que se envolveu. Deixe-me dar-lhe outro exemplo de bons genes, conforme retratado pela palavra grega eugenes. Antes da Revolução Russa, famílias nobres possuíam as terras e controlavam o território da Rússia. Em 1917, quando o Exército Vermelho tomou o poder, todos os ricos adereços e a majestosa realeza da Rússia tiveram um fim abrupto. A nobreza foi morta ou fugiu para países estrangeiros,
Parecia que a história os havia enterrado para sempre. Graças a Deus, hoje o regime comunista se foi. Em seu lugar está surgindo uma nova classe rica russa. Frequentemente, as pessoas perguntam: quem são esses novos russos super ricos? É interessante notar que muitos deles têm os mesmos nomes de família da antiga classe dominante que governava a Rússia antes da Revolução de 1917. A nobreza que corre em suas veias é demasiadamente forte para ser mantida oprimida. Mais uma vez, ela os está levando ao topo da sociedade. A nobreza russa era dotada de genes poderosos. Esses genes foram transmitidos até a geração atual. Agora, os descendentes dos nobres russos estão reassumindo posições de poder anteriormente ocupadas por seus avós. Essa tendência para governar e reinar está em seus genes. A palavra eugenes descreve os dois tipos de pessoas: as que nascem em famílias famosas que gozam dos privilégios inerentes ao seu sobrenome e as que carregam em seus genes um traço de genialidade, talento ou superioridade. Essas são a nata, a classe dominante ou aristocracia do mundo. Entretanto, Paulo diz que Deus não se especializou em chamar essa categoria de pessoas. Dê uma olhada na história mundial e você verá que Deus não se especializou primeiramente em usar reis, rainhas, realeza, políticos, cientistas, filósofos, escritores, artistas de cinema ou celebridades para fazer progredir o seu reino. Desde o início dos tempos, Deus alcançou o coração de homens e mulheres comuns. Esses são os que, na maioria das vezes, realizam feitos poderosos por meio de sua graça e poder. Então, se Deus não está buscando a nata da sociedade, deve estar buscando o fundo do tacho. Em outras palavras, o tipo de pessoas normal, comum, regular, rotineiro, medíocre, padrão e típico. Isso significa que, se você vem de um cenário normal e médio, possivelmente é exatamente quem Deus quer usar. Sim, Deus chamou também os ricos e famosos, mas as pessoas comuns são as que mais frequentemente se veem sendo escolhidas por Deus para realizar a sua vontade na terra. Ele é especialista em usar pessoas comuns, exatamente como você e eu. É por isso que, a seguir, Paulo diz: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. A palavra loucas provém da palavra grega moraino. A palavra inglesa moron, idiota, também provém dessa palavra grega. Outros sinônimos de idiota são imbecil, estúpido, palerma, lerdo, burro, inepto, nécio, obtuso, parvo, ignaro ou estulto. A verdade é que, na visão de Deus, ninguém é idiota. Porém, frequentemente o mundo vê as pessoas que Deus escolhe como sendo imbecis, estúpidas e idiotas. Vale referir que, na época de Paulo, a palavra moraino era usada para descrever pessoas que o mundo desprezava, ridicularizava e tratava com desprezo. Devido a grande parte da igreja primitiva ser composta por servos e escravos, a maioria das pessoas das congregações locais era muito desinstruída, inculta, desajeitada, bruta, inadequada e rude. Não se tratava de serem estúpidas, elas simplesmente nunca foram ensinadas sobre as boas maneiras, cultura e comportamento refinado. Criadas e tratadas como servas desde o nascimento, elas nunca tiveram necessidade de conhecer essas habilidades. Entretanto, a falta de polidez dos primeiros cristãos os fez parecer estúpidos aos olhos do mundo.
De fato, inicialmente, o Império Romano considerou o cristianismo como a religião das pessoas estúpidas e pobres, por ter crescido tão rapidamente entre as classes mais baixas dos escravos. Contudo, Paulo diz: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. A palavra envergonhar é a palavra grega kataishuno. Ela significa envergonhar, embaraçar, confundir, frustrar, desconcertar. A palavra sábio é novamente a palavra sophos, referindo-se às pessoas naturalmente brilhantes, perspicazes ou especialmente iluminadas. Paulo está dizendo que Deus chama pessoas que o mundo considera idiotas para envergonhar, embaraçar, confundir, frustrar e desconcertar aqueles que pensam ser muito inteligentes. Por isso, se alguém já chamou você de idiota, se você já foi chamado de imbecil, estúpido, bronco ou palerma, é hora de você se alegrar. Isso faz de você um candidato a ser usado para a glória de Deus. A seguinte versão expandida de 1 Coríntios 1, versículo 26 e 27, dá uma imagem mais completa das palavras gregas usadas nesse versículo. Porque vocês veem o seu chamado, irmãos, como não muitos de vocês foram especialmente brilhantes, eruditos ou iluminados segundo os padrões do mundo. Não muitos de vocês foram impressionantes, não muitos vieram de famílias de alta estirpe ou da nata da sociedade. Em vez disso, Deus selecionou pessoas que, na visão do mundo, são idiotas. De fato, o mundo as vê como imbecis, obtusas, verdadeiras palermas. Contudo, Deus as está usando para confundir totalmente as que, aos olhos do mundo, parecem inteligentes. Portanto, embora você possa não ter um gênio residente em seus genes, ou qualquer nobreza correndo em seu sangue, isso não é um ataque contra você. Você não pode reivindicar esses fatores como desculpas para não ser usado por Deus. Deus não está à procura de gênios ou pessoas de sangue azul bem-nascidas e da classe alta. Ele está em busca de qualquer um que diga sim ao seu chamado. Por isso, se você se considera ser apenas uma pessoa comum, é hora de começar a alegrar-se novamente. Você é exatamente o tipo de pessoa que Deus quer usar. Repita esta oração comigo. Senhor, ajuda-me a parar de arrumar desculpas para pensar que Deus não deveria me usar. É tempo de eu parar de ignorar o chamado de Deus e aceitar o fato de que Ele impôs a sua mão sobre mim e quer me usar neste mundo. Perdoa-me por adiar isso durante tanto tempo. Hoje eu aceito o teu chamado, rejeito todas as desculpas para qualquer atraso adicional e aceito com alegria o que tu estás me dizendo para fazer. Assim eu oro em nome de Jesus. Repita esta confissão de fé. Confesso corajosamente que sou exatamente o tipo de pessoa que Jesus Cristo quer usar. Eu posso não ter o sangue azul da nobreza fluindo em minhas veias, mas fui tocado, limpado e redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Esse sangue me qualifica. Com a palavra como meu guia e o Espírito Santo como meu mestre, eu tenho tudo de que necessito para fazer o que quer que Jesus venha a exigir de mim. Sou rápido em obedecer, não hesito e sou fiel para cumprir todas as tarefas que Ele me dá. Declaro isso com ousadia em nome de Jesus. Reflita nestas questões. Pensando nas pessoas que foram mais poderosamente usadas por Deus ao longo dos séculos, você sabe de qual classe da sociedade a maioria deles veio? Agora, pense naqueles que Deus está usando grandemente para tocar o mundo e confundir a sociedade nos dias de hoje. De que classe da sociedade vem a maioria dessas pessoas?
Que tipo de educação a maioria delas tinha quando Deus começou a usá-las de maneira notável? Quantas delas têm sangue azul correndo nas veias ou seriam consideradas gênios pelas grandes universidades do mundo? O que isso lhe diz acerca da capacidade de Deus de usar você? Agora, uma nota pessoal. Para efeito de curiosidade, o termo sangue azul foi deixado na leitura para que quem ouvisse pudesse entender melhor o que o autor do livro quis expressar. Essa expressão remete ao século VI, quando os ricos e poderosos não trabalhavam no campo. Por isso, suas peles eram tão claras que suas veias que saltavam na pele tinham cor azulada. Daí a expressão ter sangue azul.